Fala galera, aqui fala o professor Daniel. Vamos começar aqui uma série dos dois movimentos importantes da cinemática. Vamos começar com o MRU. Nas próximas aulas iremos gravar o MRUV, tá certo? Então, vem com a gente e toca a vinheta! Bem galera, então vamos lá. O que é o MRU? Bem, o MRU, em outras palavras, é um movimento retilíneo que ocorre em uma direção, certo? Onde a velocidade ela se encontra-se constante. Em outras palavras falando, é um tipo de movimento que ocorre seguindo uma linha reta, onde esse movimento ele não vai mudar. Então significa que quando o movimento ele não altera, significa que é um tipo de movimento que até então ele será constante, certo? O principal personagem desse MRU é justamente a nossa velocidade. Velocidade onde ela é constante, tá? E ela tem que ser diferente de zero. Aí você pergunta assim, professor, mas por que tem que ser diferente de zero? Por quê? Porque se a velocidade desse corpo for zero, significa que esse carro, ou esse móvel, ou esse corpo encontra-se em repouso, tá? Então, nessa circunstância, a velocidade ela tem que ser diferente de zero, ou seja, ou ela vai ser positiva essa velocidade, ou ela vai ser negativa, a gente vai de acordo com o estudo da aula de hoje, tá certo? Dando continuidade, então nós colocamos aqui um exemplo em uma situação que você tem um carro, certo? Esse carro ele está a uma velocidade, aqui a gente marcou aqui uma velocidade de 55 km por hora, certo? Isso no tempo que ele foi marcado foi no tempo de 2 horas. Depois de um certo tempo, após um segundo tempo, a gente percebe que a velocidade repara que ela não foi alterada. Então a gente diz e a gente afirma que esse corpo está com a mesma velocidade, esse móvel, tá? Então a gente colocou aqui que essa velocidade é o mesmo valor, tá? Então essa velocidade aqui ela tem o mesmo valor. Aí você pergunta assim, mas como é que ele pode ter o mesmo valor? Certo. Então, em algumas condições, a gente vai levar em consideração uma situação bem mesmo aplicada. Tá? Então, nós temos aqui essa velocidade ela não alterou, então ela permanece com uma velocidade constante. Tá? Então, toda vez que você fala de velocidade constante, está associado também à questão que nós estamos falando para você de movimento constante. Tranquilo? Então, em MRU, a principal característica, a velocidade ela é constante. Aqui não existe aceleração, tá? Ou seja, a aceleração ela é nula. Para ela ser nula, então não pode ter variação de velocidade. Tranquilo? Então você vai ver essa aplicação de mudança de velocidade quando estivermos falando de MRUV. Tranquilo? Tá certo? Então a principal introdução do MRU é justamente a velocidade que ela não pode mudar. Não existe aceleração e a velocidade ela tem que ser o quê? Constante. Tranquilo? Velocidade constante e ela tem que ser diferente de zero. E nós vimos que se a velocidade ela for igual a zero, significa que o corpo está em repouso. Certo? Tranquilo? Então, após essa introdução, vamos à questão do gráfico. Vamos ao que nós chamamos de função horária. Para você entender o conceito de função, tá? A gente recorre a algum conhecimento matemático, tá bom? Então, função. Função quando você tem uma variável que depende da outra, certo? Vamos colocar aqui uma ideia hipotética. Por exemplo, aqui f de x é igual a x mais b, hipoteticamente, tá? É uma função que você vai ver que é uma função do primeiro grau. E vimos que essa função, posso também escrever assim, ó, y é igual a x mais b, né? O y é a mesma coisa de f de x, para a gente não estender muita aula. Então, se eu fornecer para você o valor de x, eu acho o valor de y. Tá? Então, repara que uma função, ou seja, uma variável, depende da outra. Tranquilo? Então, nessa circunstância aqui, se eu der para você o valor de y, eu acho o valor de x. Tá? Aí você pergunta assim mesmo, o que isso tem a ver com o MRU? Pessoal, o MRU ele só tem apenas uma fórmula. E essa fórmula, você pergunta, professor, de onde é que vem essa fórmula do MRU? Ela vem justamente da nossa fórmula lá da cinemática. Quando você estuda o início de cinemática,
você estuda também sobre a questão da velocidade. Então nós colocamos aqui a ideia da velocidade. Eu sei que velocidade, esse delta aqui é a variação do espaço em relação ao tempo, né? A variação do tempo. E nós vimos que a variação do tempo, assim como o espaço, então nós vimos que a variação do espaço, ela é justamente o quê? Uma variação, ou seja, é uma subtração de unidade, né? Ou seja, um espaço final, um espaço inicial. E nós vimos que a variação do tempo, na mesma ideia, ela é o tempo final menos o tempo inicial. Tranquilo? Quando você vai mexendo na matemática, e você vai passando um para o outro lado, passa somando, outro passa multiplicando, você chega nessa primeira fórmula, e a única fórmula que você tem do MRU, tá? O MRU, ele só tem essa fórmula. Aí você fala, meu professor, tem muita fórmula em física. Existem várias associações que a gente vai mostrar para você até então gravar a fórmula. Por exemplo, lá do espaço, lá, quando você calculou, né, velocidade média, a gente usava aquele lá, o Deus vê tudo, né? Deus vê tudo, tá? Então, distância, velocidade e tempo. Isso lá para você achar a distância quando você associava a questão do espaço que você queria calcular, né? Você utilizava a relação Deus vê tudo. Aí você pergunta, professor, qual é a relação que eu uso aqui para me gravar? Calma, a gente vai chegar lá, tá? Onde esse é teu espaço final, esse S bolinha aqui, ele é teu espaço inicial, mais ou menos. Professor, agora complicou. Por que esse mais ou menos? Daqui a pouco a gente vai mostrar para você o que significa esse mais ou menos dentro da função, tá? E ver a tua velocidade e ter o teu tempo. Não esquecendo que todos têm que estar no SI, cada unidade do seu SI na cinemática, tá bom? Agora sim a gente pode chegar na situação que a gente explicou para você aqui de função, né? Aí você pergunta, professor, mas função? O que isso tem a ver com função lá da matemática, aqui na física? A gente está falando de movimento, a gente está falando de posição e tal. Olha lá. Lembrando que função, tem várias funções na matemática que a gente utiliza, mas coloca essa aqui, que é a função do primeiro grau, ela acaba se identificando com a função do movimento retilíneo uniforme, né? Função com a função do movimento retilíneo uniforme, ou famoso MRU. Pessoal, é o seguinte, quando você estuda lá na função do teu primeiro grau, você tem essa aqui é uma função, essa aqui é a função da reta. Mas a gente não vai entrar muito na natureza dela. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, toda vez que ele te dá uma variável, e ele quer que você ache outra, isso é uma função. Diferente de uma equação, por que uma equação, professor? Uma equação você apenas acha o valor de uma variável. Isso é uma equação. Você vai ver aqui nos cálculos, eu vou te fornecer um valor para me achar o outro. Ó, repara que a natureza é a mesma, é o mesmo fenômeno. Você vai ver lá na matemática, professor, eu te dou o valor de x, eu acho o valor de y, ou vice-versa, eu te dou o valor de y, eu acho o valor de x. Aqui no MRU vai ser a mesma ideia, eu vou te fornecer um valor para me achar o outro, tranquilo? Te dou um valor, aí você fala, qual é o valor, professor? Calma, deixa apressado, hein? Calma, que exercício a gente vai mostrar para você mais na frente, tá bom? Professor, o que significa esse mais ou menos? Esse mais ou menos, ele vem justamente do valor da tua velocidade, beleza? Se a velocidade ela for maior do que zero, significa que na função ela vem um valor positivo, tá? Da velocidade. Mas, professor, essa velocidade ela é maior do que zero. Significa que eu estou aumentando essa velocidade? Não. Velocidade da MRU ela tem que ser o quê? Constante. Ela não pode mudar. Se ela mudar, não é MRU, tá? Não é MRU. Então, é uma velocidade positiva de natureza constante. Assim como se vier dentro da função um valor negativo. Vamos lá. Mais na frente a gente vai mostrar para você o que significa esse movimento progressivo, o que significa esse movimento retrógrado, ou seja, pelo sinal da tua velocidade, você já consegue classificar o que é movimento progressivo e o que é movimento retrógrado, ou regressivo também, dentro da nossa função horária do nosso espaço. Então, agora sim eu posso dizer para você, é o nosso sorvete. Repita comigo. Sorvete. Você fala, pessoal, não tem nada a ver. A gente faz essas associações justamente para você gravar as fórmulas na física, tá? Ou então para você entendê-la utilizando as associações. Tem uns que querem entender. O S é teu espaço final, S bolinha é teu espaço inicial, V é a velocidade e há uma
função horária, uma função que depende exclusivamente do tempo para que até então ela possa ocorrer. Tranquilo? Nono ano vai até aqui, certo? Nono ano vai até aqui quando você reconhece a função horária, tipo de velocidade que é velocidade constante, então a classificação você tem no MRU. Se a velocidade ela for positiva, o movimento você vai ter desse corpo vai ser progressivo. Se a velocidade for negativa, o movimento ele vai ser retrógrado, tá? O movimento ele vai ser retrógrado. Já para o primeiro ano, tá? Primeiro ano tem a parte de gráfico, né? O gráfico do MRU, certo? Ela é de natureza de uma reta, tá? Uma reta, que isso é uma função do primeiro grau, tá? Função do primeiro grau, certo? É uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, ou seja, por isso o nome é a função da reta, beleza? Agora há pouco eu mostrando para você o tipo de função que você tem. Olha, pela natureza da reta, você já consegue classificar o tipo de movimento, tá? Se essa reta aqui é de natureza crescente, tá? Veja lá depois de livro lá nas aulas de matemática, de função do primeiro grau, função da reta. Aí você tem aqui esse A aqui, esse A aqui assim, né? O coeficiente e tal. É o coeficiente angular. Se o A for positivo, a reta vai ser crescente. Se o A for negativo, a função vai ser decrescente e tal. Repara que é a mesma natureza no movimento que a gente vai utilizar aqui no MRU, tá? Se caso o movimento, a gente vai analisar no gráfico do S em função do tempo, o que vai acontecer, professor? A reta é crescente. O movimento que você vai ver, nesse exercício que a gente vai mostrar para você, né? O movimento que você tem é um movimento progressivo, tá? Então, jogo aqui para você logo. Você já sabe reconhecer, ó, S, bolinha mais VT, ó. Ó, pessoal, essa função aqui, a velocidade, ela foi o quê? Positiva. Então, se ela é positiva, o gráfico ela vai ser uma reta do primeiro grau e de natureza crescente. O nome do movimento, movimento progressivo, tá? Movimento progressivo. Já repara que o gráfico está decaindo, né? Ou seja, ele está indo para valor. Ele está indo de valores maiores para valores menores. Então, esse movimento aqui, eu não coloquei aqui, mas a gente vai escrever, a velocidade ela é negativa. Então, pelo gráfico, fica assim, ó, na função S bolinha menos VT. Certo? X é igual a 100 mais 8T. Certo? X é igual a 100 mais 8T. Bem, nesse caso que ele não pediu gráfico, não pediu para a gente reconhecer quem é quem, mas a gente vai treinar, vamos classificar o tipo de movimento nesse exercício aqui, tá bom? Mas lá em cima estava S, aqui está X. Pessoal, é a mesma coisa, significa que esse movimento, a direção que ele está seguindo, ela está seguindo justamente na direção horizontal. Professor, mas está confuso. Então, no lugar do X, vamos colocar o S, né? Ficar mais visível. S é igual a 100 mais 8T. Tá? Esse X é apenas uma questão de coordenadas. É uma questão de coordenada que ele está dizendo para você que a direção que ele está seguindo é a direção horizontal. Como lá na frente a gente vai ver, existe também o Y que vai aparecer nas situações, no lugar do H e tal. Significa que a direção que esse corpo está percorrendo é a direção vertical. Tá? Nessa circunstância, vamos separar aqui nossa posição inicial, tá? Vamos separar aqui a nossa velocidade. Depois a gente vai para a questão que ele deu para a gente. Ele quer saber justamente, determine a que instante esse móvel passará pelo marco, pela posição 260 metros, tá? Ele não está pedindo isso, mas a gente vai fazer algumas situações aqui para a gente até então fazer, tá bom? Olha lá então. Vamos, professor, quando eu tiver uma função aqui, quem é meu espaço inicial, quem é minha velocidade desse corpo e o tipo de movimento que eu tenho? Existem alguns passos que a gente vai ensinar para você não ter dúvida, tá? A princípio, você vai colocar a função da tua questão aqui, ó. Você vai transcrever. Uma vez que você transcreveu, você vai seguir um passo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você vai colocar a função geral, que é o nosso sorvete. S bolinha mais VT. Tranquilo?
Então já sei que o primeiro passo eu vou transcrever a função, segundo passo eu vou colocar a função geral. O terceiro passo, professor, qual é? Você vai marcar, você vai circular quem é quem, ó. Fica bem visível, né? Então repara aqui, a posição inicial, ó, olha o posicionamento aqui do 100. Então já sei, nessa circunstância, vamos dizer aqui que ele quer no SI. Então, ó, posição inicial é o nosso 100. Então vai ficar o quê? 100 metros, tá? 100 metros. E vamos separar aqui na letra B, no caso ele não pediu, mas está hipoteticamente estamos colocando, vamos colocar aqui que é a nossa velocidade do MRU, que é uma velocidade constante, que é uma função horária. Então vou separar aqui, ó, vou circular também, ó, circulando, ó, circulando. Ah, não sei circular, professor, é complicado. Ó, então repara que a posição inicial é o nosso 100. Então já sei que o nosso V aqui, ó, olha a posição dele, ó, dentro da função. É reconhecer as grandezas, reconhecer positivo, né? Cuidado quando aparecer o sinal negativo, tá? Então aqui, ó, como é o sinal positivo, permanece o sinal positivo. Então vai ficar o quê? 8 unidades de velocidade no SI, metros por segundo. Tranquilo? Então já consegui separar aqui a minha posição inicial e que é a minha velocidade. Então primeiro passo, transcrevo a função horária. Segundo passo, coloco a função geral. Terceiro passo, apenas circulo e reconheço quem é quem, tá? Posição inicial sempre está só, é um número que está só. A velocidade sempre vai estar acompanhada do tempo, tá? Sempre vai estar acompanhada do tempo, beleza? Vamos para... Agora sim vamos calcular quem é quem, tá? Mas primeiro, antes de a gente calcular, vamos classificar o tipo de movimento, tá? Se é movimento progressivo, se é movimento retrógrado, né? Vamos lá então. Repara que a velocidade aqui ela é positiva, né? 8. 8 é maior do que 0. Então já sei que essa velocidade é o quê? Maior do que 0. Certo? Toda vez que você estiver dentro da função velocidade constante, que essa velocidade é maior do que 0, nome do movimento, movimento progressivo. Tá? Movimento progressivo. Certo? Movimento progressivo. Ainda tudo isso, professor, dentro ele pode pedir várias coisas para você. Ele pode pedir várias coisas para você dentro das circunstâncias que ele está dando para você, tá? Bem, vamos calcular o instante agora dentro da proposta da questão, né? Que ele falou que o posicionamento dele, quando for 260 metros, ele quer saber quanto vale esse tempo, né? Agora você viu o conceito, agora você vai entender o conceito de função horária. Toda vez que ele fornecer para você o posicionamento, ele quer o tempo. Se ele der o tempo, ele vai querer o quê? O posicionamento. Então, repara por isso que é uma função. Te dou um valor para fornecer o outro, tá? Dentro da situação que ele perde, dentro da situação que ele vai dar para você. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, né? Então, fica a função, que é S, é igual a 100 mais 8t. Tranquilo? Então, posicionamento é 260, né? Só substituir, né? Faça a substituição. Então fica 260 igual a 100 mais 8t. Tranquilo? Certo? Ah, isso é muito fácil isso. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Correto. Repara que essa função do primeiro grau, ela acaba caindo uma equação do segundo grau. Por que uma equação? Porque ele quer saber agora o valor dessa variável que é o nosso t. Tá? Então o 100 está somando, vai passar subtraindo, então vai ficar como? Vai ficar 8t igual a 260 menos 100. Tranquilo? Aí 8t, isso aqui subtraindo vai dar 160, tá? T, o 8 está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 160 dividido por 8, que isso vai ser igual, t igual a 60. 160 dividido por 8, isso é igual a 20. 20 unidades lá em metros, então vai ser dado em segundos. Tranquilo? Bem, pessoal, voltando aqui agora, no caso, por exemplo, se fosse no primeiro ano, para você colocar o gráfico, ficaria assim, ó. Repara que o 100 é o teu espaço inicial, ou seja, de onde vai iniciar o teu gráfico, tá? De onde vai iniciar a projeção do teu gráfico. Repara que a velocidade ela é maior do que 0. Tá? Então, toda vez que a velocidade ela for maior do que 0, o que vai acontecer?
Já sei que o gráfico ela vai ser um gráfico de uma função crescente, né? Ela vai ser mais ou menos assim, do valor menor para o valor maior. Tá? Então, o que nós vamos colocar aqui, ó. Vou fazer uma projeção, mais ou menos, ó, a natureza do gráfico, beleza? Aí a gente vai colocar na questão que ele deu pra gente, ó. Quando for 260, né, a projeção aqui, né? Quando for 260, nosso tempo vai ser de... qual foi a... 20 segundos, né? 20 segundos, tá? Movimento progressivo, quando for 260, o posicionamento da... Quando for 260 metros, ele vai estar a 20 segundos, tá? Isso dentro da proposta que deu pra gente na questão. Certo, galera? Muito obrigado e até a próxima!